Olá, você assiste agora o estudo sistematizado da doutrina espírita na TV. O nosso tema de hoje, sacrifícios. Bom estudo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos dar início a mais um encontro do nosso ESD. E para a gente começar, nós vamos ler um trechinho de Mateus. Mateus 9, versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Antônio, você faz a prece para a gente? Vamos então, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Jesus a oportunidade que nos é dada de estudar a doutrina dos Espíritos, aprender cada vez mais os ensinamentos evangélicos e, principalmente, internalizá-los em nossos corações, aplicando-os no dia a dia, a cada minuto e em cada oportunidade. Mestre amigo, te agradecemos a oportunidade, o concurso fraterno dos bons espíritos. Sê conosco, Mestre, que assim seja. Hoje nós vamos estudar sobre sacrifícios. Sacrifícios. Da onde vem essa palavra sacrifício? Bom, sacrifício é a prática de oferecer como alimento a vida de animais, humanos, colheitas, plantações aos deuses, como ato de propiciação ou culto. O termo é usado também metaforicamente para descrever atos de altruísmo, abnegação e renúncia em favor de outrem. Essa definição nós pegamos na Wikipédia e a gente vê que ela evolui, porque ela começa com a prática de oferecer alimentos, animais, né? E no final já da definição do próprio Wikipédia, a gente já vê que já tem a questão da abnegação, da renúncia. Mas o que seria, a gente poderia ver um pouco o que era o sacrifício na antiguidade, né? É interessante, Ara, quando a gente vai estudar sacrifício, Kardec ele coloca o sacrifício dentro do capítulo a respeito de lei de adoração, do Livro dos Espíritos. Né? E eu estou tentando procurar aqui, mas com certeza os colegas já leram e já sabem, em que Kardec ele vai tratar, justamente na pergunta 669, a respeito dos sacrifícios. E aí, Kardec, até pela época, quanto também pela didática, que é característica de Kardec, ele vai perguntar inicialmente a respeito dos sacrifícios humanos. Né? Qual que é a visão que os espíritos trazem, o esclarecimento que os espíritos trazem a respeito do sacrifício humano. E aí ele pergunta, a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? E aí a primeira oração, assim, primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Né? Os espíritos sempre já são bem resumidos no que colocam. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Ele se entrega aos instintos do animal selvagem, razão por que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. E a gente vê em Rodolfo Caligares também que ele confirma essa parte de Kardec quando ele fala na lei de adoração também com Rodolfo Caligares, ele diz que os povos faziam esse tipo de sacrifício não por maldade, mas sim por desconhecer, por ignorância, não é? E eu acho muito interessante que Kardec também aborda a questão do politeísmo, junto na mesma lei de adoração, né? Nós temos, eu acho muito interessante a pergunta 668, onde Kardec ele pergunta se os fenômenos espíritas não teriam contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses. Porque na 667 ele pergunta por que o politeísmo é uma crença mais antiga e mais espalhada. E os espíritos eles esclarecem que, na verdade, não eram deuses, eram
espíritos que se manifestavam naquela época, e como os povos eles não sabiam, eles davam o nome de deuses. Até porque antigamente deuses, era meio que genérico. Tudo que era sobrenatural. Tudo que era sobrenatural era Deus, né? Deus do trovão, Deus do raio, do vento. Então sempre o Deus sempre estava, tudo aquilo que o homem desconhecia, ele entendia como vindo da divindade. E à medida que isso aí foi evoluindo, o próprio sacrifício, o próprio politeísmo foi convergindo para uma coisa única. Aí no politeísmo veio o Deus único, tinha Quirideus, que era o Deus mais poderoso dos deuses. Você tinha Zeus, que era mais poderoso, Odin, que era mais poderoso, que era um Deus mais poderoso que os outros deuses. Então foi evoluindo, esse processo foi evoluindo. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor isso. A ciência também, o conhecimento humano foi melhorando, percebeu que o raio não era mais nada do que as nuvens, os encontros das partículas nas nuvens, que o vento também era um processo. Então tudo isso foi mostrando para o homem que isso não era Deus, que Deus era algo mais que estava por trás disso. Então a gente vai evoluindo, já entendendo melhor Deus. Até mesmo o sacrifício, né? A gente também entende disso, que o sacrifício também vai evoluindo. Tinha o sacrifício que você falou, dos animais, são plantas, ofereciam alimentos para os deuses, depois os animais, depois os seres humanos, não por maldade, por ignorância e desconhecimento do ser humano. Isso em várias culturas, né? E esse oferecimento como uma tentativa de agradar, né? Não como uma coisa maléfica, vamos sacrificar este animal ou esta pessoa, mas sim oferecer alguma coisa que era valioso para eles naquela época. Você imagina, os povos primitivos, qualquer animal, qualquer caça, qualquer alimento era muito valioso, né? Então, oferecendo isso para os deuses, era oferecer toda a riqueza que se possuía, era dar aos deuses essa... inclusive até acho que é o Rodolfo Calígares que fala também, como nós hoje, quando temos uma pessoa muito querida, queremos dar o melhor presente, queremos dar, né, como uma forma de demonstrar apreciação. E da mesma maneira faziam os povos primitivos com relação a esse conceito de Deus. Que aquilo que eles tinham de mais valioso, eles ofereciam a Deus. Que hoje, como nós temos as coisas mais valiosas que nós temos hoje, nosso conhecimento, é o nosso espírito, a nossa vontade de ajudar a Deus, eles tinham lá entendimento que era aquele bem material, que as coisas que eles tinham, o mais agradável para eles, que eles tinham mais necessidade, que era o bem material. Na verdade, a gente percebe que nós somos os mesmos ainda, né? Nós ainda precisamos... tudo que a gente quer de melhor, né? Para aquela pessoa que a gente gosta muito, né? E uma coisa que me chama muita atenção também, nessa parte de sacrifício, que eu acho muito bonita, é a história de Abraão. O sacrifício de Abraão, que está em Gênesis 22, onde Abraão não podia, Sara e Abraão não poderiam ter filhos, e Deus promete um filho para eles, e eles já têm esse filho em idade avançada, e Deus pede uma prova de fé para ele, né? E fala assim, olha, chama ele num canto e fala, pega teu filho e você vai oferecer ele em sacrifício. E Abraão, ele não hora nenhuma ele hesita, ele pega o filho, pega tudo e sobe o monte e faz todo o preparativo para o sacrifício. Na hora que ele já vai acender o fogo mesmo para sacrificar o filho, na Bíblia relata que Deus fala com ele, né? Não faz isso, tem uma ovelha aqui já preparada para o sacrifício. E ele retira o filho. Então a fé dele em Deus, é lógico que isso é uma linguagem metafórica, e que existem várias compreensões dessa passagem, mas é uma passagem muito interessante para a gente ver o nível de sacrifício, até que ponto a gente consegue... A renúncia não deixa de ser um sacrifício. A renúncia que ele tem do filho que ele queria tanto, que ele amava tanto, ele colocou para o sacrifício de Deus que Deus pediu. Ele falou, não, então Deus também, até a fé que Deus colocou a fé de Abraão em prova, né? E isso é interessante, que à medida que o sacrifício a gente vai evoluindo, passa do sacrifício dos outros para o auto-sacrifício, o auto-flagelo, que algumas religiões ainda, até hoje têm ainda as pessoas que se flagelam. Então, à medida que vão se flagelando, mas quando Deus fala, Jesus fala que o sacrifício pessoal não é esse sacrifício pessoal da carne. A gente está ligado à matéria ainda, a gente acha que a matéria é a coisa mais importante para a gente. E não é o sacrifício interior, é a nossa reforma, o nosso sacrifício, as nossas renúncias aos nossos sentimentos, aquilo que a gente tem ainda de mais... vamos dizer assim, não é mais grave, mas que a gente tem dentro da gente ainda uma inveja, um ciúme, a gente quer o que o outro tem, então vamos renunciar a isso, o sacrifício de se reformar. Esse que é o sacrifício que Deus entende. É engraçado, Paulo, que quando você falou assim, porque Deus fala, né?
E a gente tem esse negócio. Eu já ouvi muito de várias religiões, porque Deus falou comigo. E às vezes a gente personifica Deus. E aí eu lembro daquele programa que a gente gravou no início sobre Deus, a existência de Deus. E às vezes a gente tem muita dificuldade de conceituar Deus como, né? E muitas vezes a gente coloca Deus como uma pessoa mesmo. E eu fico pensando na cabeça desses povos lá atrás, lá na Grécia Antiga, o próprio povo hebreu, né, com essa conceituação de Deus, do que adorar, como adorar, onde que seria o melhor sacrifício, onde seria o melhor local para se fazer um sacrifício. O entendimento, né, que tinha de Deus. Ara, dentro disso que a gente está falando, na pergunta 670 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se seria possível que os sacrifícios humanos agradassem a Deus. E aí, só tirar um pequeno trecho, que a resposta é um pouco longa, os Espíritos respondem: não, jamais, mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Aí a gente vai em Jesus e fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Será cobrado. E quando fala de Deus, ele fala de Deus nos corações dos homens. Então, quando você sente Deus falar Deus, é dentro de nós, no nosso sentimento, sentir Deus. Então, porque a gente tem que usar a linguagem que a gente precisa, que é a linguagem de entender Deus, é de sentir Deus. De acordo com a necessidade, com a nossa evolução. O Livro dos Espíritos fala também que a gente vai entender Deus quando a gente for espíritos puros. A gente vai entender e enxergar a Deus. Quando a gente for espírito puro, aí sim a gente vai entender e enxergar a Deus. Na verdade, tudo passa pelo sentimento, né? A gente tem que entender que o que vale realmente é o nosso pensamento, a nossa intenção, e muitas vezes os nossos atos não correspondem a esses pensamentos. Por isso que é sempre importante pensar. Agora vamos para um breve intervalo. Fique aí, já voltamos. Pois é. E aí, né, a gente fez essa mini evolução histórica aqui lá dos povos antigos, e é essa resposta, né, que chamou bastante atenção nossa, dos espíritos, quando ele fala que Deus só leva em conta o pensamento, a intenção, a vontade. E a gente percebe que começa a haver essa mudança, de fato, do pensamento das civilizações antigas, né, do sacrifício em si, pela percepção, pelo sentimento, com os hebreus. Né, a gente começa, a primeira mudança significativa que a gente percebe nesse sentido de adoração, né, de adoração a Deus, de adoração ao mais alto. Bom, na verdade, se a gente pensar, até as sociedades anteriores, os egípcios, já vinham com cultos mais complexos, né, são sociedades mais estruturadas, né. Então, na verdade, assim, quando a gente cita os povos mais primitivos, né, na aurora da civilização, né, até alcançar o grande alvorecer que é a doutrina espírita, aí nós temos um contínuo evolutivo, mas que nos cabe, a partir dessa resposta que você enunciou, né, de que Deus julga pela intenção, o sacrifício, né. Então, se inicialmente há o sacrifício de animais e posteriormente do ser humano, como uma forma de agradar a divindade, eles dizem que Deus está julgando muito mais pela intenção. Então, são civilizações, muitas vezes, assim, que moralmente são muito atrasadas, né, e que estão começando uma evolução até mesmo intelectiva, só que a gente chega muitas vezes, por exemplo, vamos pensar na sociedade judaica, né? E que na verdade se encontra com quem? Com o Império Romano. O Império Romano politeísta, e os judeus trazem essa tradição da lei mosaica do Deus único, que é o grande divisor de águas da compreensão da divindade. O que a gente pode observar em relação à cultura judaica? Existia uma mescla. Existia um comércio, existia um culto ao sacrifício, aí você tinha um estratos sociais, estratos econômicos que podiam muitas vezes ofertar um pombo, alguém podia oferecer um cabrito. Então isso já criava as camadas sociais quanto à oferta, né? Mas mesmo entre essas ofertas existia já o cultivo o quê? Do sentimento. Né? Existia o cultivo já do sentimento e da adoração interior, já é o prenúncio, que é aquilo que Jesus vai trazer de forma mais intensa à época, né, quando ele vem trazer a revelação da lei de amor, né? É interessante que nessa evolução, porque os hebreus ainda eram um povo politeísta,
E Moisés traz a ideia de um Deus único, mas eles evoluem com a ideia do Deus único, mas não abandonam os sacrifícios ainda, né? Eles continuam com os sacrifícios de animais. Eu acredito que seja só de animais na cultura judaica. E essa era a grande disputa que existia entre aqueles povos, né? Os hebreus, né? Que acreditavam no Deus único, e eles faziam guerras, ou eles não concordavam com os povos politeístas, que eram os povos que viviam ao seu redor, que geralmente moravam nas cidades-estados, né? Os hebreus não concordavam com esse tipo de comportamento, né? Então eles se afastavam. Então esses povos, naquela época, faziam sacrifícios, às vezes até de pessoas. E os hebreus, eles não concordavam, né? Ou seja, já tinham um adiantamento que a gente vai chamar de sacrifício espiritual, que é esse conhecimento, colocando o sentimento na frente aos pouquinhos. Então ele usava os animais, enquanto aqueles povos ao redor faziam sacrifício de pessoas, inclusive, né? Inclusive ao deus Baal. Os próprios espíritos, né, ainda na pergunta 670, eles falam que ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, né? E aí, na fala do Vilmar, a gente percebe claramente isso. A primeira reprovação ao sacrifício humano, mas ainda mantendo-se a cultura do sacrifício animal, para em seguida, né, nos povos que vieram, e até mesmo nas gerações seguintes desses mesmos povos, a percepção de que esses sacrifícios, de fato, não eram necessários, né? Que Deus não ia ser mais piedoso, como se fosse possível Deus não ser piedoso, né? Se o cabrito fosse mais gordo ou menos gordo, se fosse um novilho ao invés de um cabrito, né? Que, na verdade, como os próprios espíritos colocam, o que Deus leva em conta é a intenção, é o pensamento, né? Essa vontade de adorar, né? Mas não uma adoração desprovida de sentimento, não uma adoração cega, uma adoração que reconheça a divindade e a necessidade interna nossa que temos, né, do ser superior. E aí você vê já no início, lá da Gênese, da Bíblia mesmo, a questão do sentimento, né? Por que um matou o outro? Por conta da inveja, né? Porque um agradou mais a Deus do que o outro. Então, assim, a gente vê que o sentimento nosso ainda está muito lá em Abel e Caim. A gente evoluiu tecnologicamente, estudou cientificamente, mas se a gente for olhar para dentro da gente, a gente volta lá para o iniciozinho. E hoje ainda a gente traz isso, que é interessante, que algumas religiões ainda trazem o sacrifício de a troca. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. A promessa. Eu sacrifico, o voto, né, que eles fazem. Eu sacrifício de não fazer aquilo que eu quero. Eu não vou comer carne, é um sacrifício que eu tenho. Eu não vou fazer isso. Mas sempre voltado para o material, que é interessante. Muitas vezes a pessoa alcança. Muitas das vezes, porque a fé dela fez com que ela alcançasse aquilo. A renúncia de si mesmo Exato. Que proporcionou. Não é que seja uma coisa ruim, né? Porque a gente sabe que, né, nos diferentes graus evolutivos a gente ainda tem certas necessidades, né? Mas não que isso seja uma pormenorização ou uma inferiorização daquela fé. Porque muitas vezes, né, como ele coloca, é uma intenção. Essa intenção, não, eu vou fazer aquilo porque eu sei que aquilo vai ser bom para Deus, porque aquilo vai ser bom para mim, mas aquilo está no sentimento, é a exteriorização desse sentimento. Ela se pegar, a gente está muito ligado à matéria ainda, ele tem que se apegar a alguma coisa, algo de concreto, para ele seguir. E é isso que a gente volta ainda em outro encontro do EJE, que é a providência divina. Porque muitas das vezes, quando nós fazemos uma promessa, não vou comer carne, não vou comer doce, a gente está preservando a própria saúde inconscientemente. Então Deus está agindo nos pormenores da vida da gente o tempo todo. E eu acho que isso, eu tenho certeza que é um instinto nosso. Porque nós temos a inteligência, mas o instinto ainda prevalece muito. Né? E a orientação espiritual. Aí eu vou voltar no Kardec, porque o Kardec é incrível. Né? Kardec não tem antes como... de voltar no Kardec, aí, os sacrifícios, eles faziam o sacrifício tanto para agradecer alguma conquista, e faziam o sacrifício também para, com o objetivo de conquistar algo que ainda não existia. Tá? Então, o que eles faziam? E o sacrifício, o animal, ou mesmo humano,
tinha que ser uma coisa valorosa. Então, quanto mais eu sacrificasse alguma coisa, seja animal, seja comida, seja lá o que for, quanto mais importante fosse aquilo, mais Deus ficaria contente, e eles acreditavam que com isso os objetivos seriam alcançados com mais facilidades. Né? E na mesma pergunta 670, ele vai ao encontro disso que a gente vem discutindo. Por meio do livre-arbítrio, poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Aqui é o orgulho, o egoísmo, aí começa porque todo o processo que você usa tá até o próprio sacrifício para satisfazer o seu ego, né? E quantos a gente imagina, quantos sacrifícios não foram feitos por conta do ego humano? Por conta da ganância. Ah, não, eu vou sacrificar ele, porque eu sacrificando ele eu vou ter um ganho diferente, né? Esse uso da divindade. Gente, eu me lembro quando eu era menina e a minha mãe tinha uma mania de fazer promessa para eu pagar. E muitas vezes eu ficava irritada com isso, né? Porque ela fazia as promessas, poxa, ela que pagasse, por que ela ia fazer para eu pagar? Passando promissória, né? Né? E às vezes a gente faz sacrifício para o outro, realmente, como o Antônio falou. E às vezes a gente né? faz sacrifício, a gente quer agradar alguém, a gente sempre dá um presente para alguém para agradar alguém, dependendo da nossa intenção, a nós mesmos o presente às vezes é mais caro, é mais bonito. Então o nosso sacrifício... Você quer impressionar. Você quer impressionar. O nosso sacrifício de gastar mais, sempre voltado para a matéria, sempre pensando ainda na nossa evolução em nós. Porque não é nem às vezes nem o presente, é a forma que você vai impressionar aquela pessoa, né? É o que aquilo vai te trazer muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vê aí, eu vou fazer aquilo. Isso a gente encontra em diversos trabalhos, por exemplo, assistenciais. Vou fazer aquele trabalho não com a intenção de ajudar o próximo, mas com a intenção... Bônus horas. Para ganhar bônus hora, para postar foto no Facebook. Mas é interessante como é que Deus faz as coisas. Mesmo que a sua intenção não seja a primeira de ajudar, você está ajudando. Mas você está sendo instrumento da providência divina. Você não está sendo instrumento para você. É Deus, mesmo que a sua intenção não seja essa, mas você está ajudando. E o processo é esse. Você começa fazendo ali, às vezes, não, eu vou ajudar porque eu quero ganhar alguma coisa no futuro. Com o tempo, aquilo vai entrando dentro da gente, e aquilo é tão gostoso, você ajudar é tão gostoso, aquilo faz tão bem, que você faz e não percebe. Você não faz mais para ganhar. Você faz porque você se sente bem ajudando. Você ganha ao mesmo tempo, mas não com a intenção de ganhar mais. Apesar de você ganhar, você se sente bem. Você não percebe que está ganhando, né? Que está ganhando. Você faz com mais pura das intenções que ajudar ao próximo, né? Que é esse que é interessante, que a gente vê que o sacrifício está aí. Interessante. A gente está sempre tendo uma moeda de troca com Deus, né? Na verdade, é uma permuta, uma barganha, como a gente faz com as pessoas, a gente acaba fazendo com Deus. E a inteligência é tão suprema que a gente não alcança, que Deus ele utiliza da gente o tempo inteiro. E a gente não percebe. Em nosso benefício sempre. Em nosso benefício sempre. Agora vamos para um breve intervalo. Fique aí, já voltamos. Vamos lembrar de como a gente abriu o estudo. Misericórdia quero e não sacrifício. Na verdade, a gente tem que ter em conta que a chegada de Jesus, né, como Messias prometido pelas tradições, na verdade ele trouxe um divisor de águas, né? Até a incompreensão, até hoje, do povo judaico, quando a sua mensagem tem a ver com a profundidade do que seja esse sacrifício, né? Que sacrifício é esse, né? A gente pode talvez estipular dois caminhos, tanto o simbolismo do que ele fez em vida como um sacrifício pessoal, como sendo um caminho a ser percorrido, quanto também ao advento da descoberta do ser interior de cada um de nós, né? Que na verdade todos os paramentos, todos os ritos, todas as construções ou elaborações, né, da cultura humana para adorar a divindade, e isso ao pouco foi sendo, né, afastado para uma compreensão mais precisa de como alcançar a divindade, né? E eu acho que Jesus mostrou esse caminho. E Paulo, quando Jesus chega para ele e pede, porque me persegues, e ele começa a mudança, o sacrifício dele largar o homem velho, o Saulo, para o homem novo, que é Paulo, que é o sacrifício que Jesus pede. É você sacrificar o que você tem dentro de você
para o próximo. E Jesus, Paulo, ele várias vezes, ele dá essas demonstrações, né? Ele cita isso. E ele vem com o óbolo da viúva também, que quando eles estão no altar de oferendas, as pessoas muito abastadas, muito ricas, vão e colocam grandes somas, e aí as pessoas questionam, mas... Aí a viúva chega com a moeda e entrega ali, e aí Jesus fala que, em verdade, vos digo que essa mulher deu muito mais do que aqueles que deram grandes somas, porque ela tirava do que faltava para ela. Então, o sacrifício dela era maior em relação a Deus. Tirar do nosso supérfluo, qual é o mérito? É fácil. Já é um mérito. Para a gente não estamos sendo egoístas de ficar com tudo. A gente já é um passo na evolução, né, Paulo? Agora, tirar o que nos vai fazer falta, tirar a nossa capa, o nosso manto, entregar para aquele necessitado, isso já é um passo a mais. Isso a viúva está fazendo, o que ela fez. E muitas vezes a gente ainda não tem essa condição de fazer isso, né? Isso com certeza é o sacrifício que apraz a Deus, né? É esse sacrifício interno. Muitas vezes, e talvez até mais, não só efetivamente o sacrifício material das poucas moedas ou do pouco alimento, mas o que será que a gente tem menos ainda? Menos perdão, menos compaixão com o próximo, menos amor. O jejum, o sacrifício do jejum é o jejum dos nossos sentimentos. Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, aquilo que a gente tem de... O nosso lado mais obscuro, vamos dizer assim, que a gente está tentando correr atrás para resolver. E a gente entra em Kardec, doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? Aí quando você fala em perdão, eu volto de novo em Jesus, em uma parte que... No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 8... que fala o sacrifício mais agradável a Deus, quando Jesus diz, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferenda. Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. E aí, automaticamente, você já vai estar se sacrificando a Deus. Que quando você se dispõe a perdoar ou a pedir o perdão, você está automaticamente se sacrificando a Deus. Você está abrindo mão daquilo que muitas vezes é o seu maior tesouro, né? E quanto o orgulho, isso que eu ia falar, a gente, né, as pessoas mais antigas, eu tenho o meu orgulho, né, aquela coisa do orgulho. Eu não levo desaforo para casa. O orgulho como o maior patrimônio, né? Então você abrir mão desse orgulho. Né? A honra muitas vezes confundida com orgulho, com egoísmo, então não é por aí. Jesus fala, amai os seus inimigos, que esse é um sacrifício muito grande. Você era amar os seus inimigos, aquele que te fez mal, aquele que te prejudicou. Tem a história... É orar por aquele que te persegue, né? A história daquele, interessante, é uma história que não aconteceu tem pouco tempo, foi num país muçulmano, onde uma pessoa foi assassinada e o assassino foi condenado à forca. E, pelas leis do país, somente os pais poderiam perdoá-lo da forca. Ele continua preso, mas perdoá-lo da forca. E a mãe perdoa o assassino do filho, porque o filho, em sonho, pede à mãe para perdoar aquela pessoa. E o sacrifício da mãe, a pedido do filho, não deve ser fácil. O sacrifício de engolir o próprio orgulho, a própria dor e perdoar aquele irmão. Olha que interessante como a coisa vai avançando. Antes era o sacrifício de animais, pessoas, plantas, depois o autoflagelo, depois um sacrifício interior. Volta para a gente, é dentro da gente. Somos nós, os nossos sacrifícios, as nossas coisas, os nossos sentimentos, para mudar esse sentimento. Porque a mudança, como o Chico falou, vamos rastejando mais para frente. E aos poucos a gente vai rastejando, depois vai engatinhando, depois levanta, cai algumas vezes, mas sempre para frente. Acho que é isso que é o mais importante, para a gente entender desse sacrifício que a gente está tentando fazer. Essa reforma íntima, esse sacrifício interior, talvez ele seja o mais difícil e mais complicado entre todos esses sacrifícios, né? Porque era muito, não vou dizer que é simples, mas talvez muito mais simples você sacrificar um animal do que se reformar interiormente. Até porque, para você conseguir essa reforma íntima, você tem que renunciar muito dos prazeres ainda carnais, dos prazeres, né, humanos.
Para conseguir isso é um sacrifício muito grande, né? Você que vive já em todo um contexto, e como Paulo colocou, um contexto que vem já há milhões de anos, milhares de anos, e de repente você, não, isso aqui não dá mais, preciso sacrificar uma coisa para ter uma coisa melhor lá na frente. E de repente, vocês falando em Paulo, tem uma passagem em 2 Coríntios 11, que eu acho ela muito bonita, que quando Paulo fala aos Coríntios, né? 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. E ele vem contando as coisas que ele passou em sacrifício. E ele, no final, ele arremata assim: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. A gente lê Paulo e Estevão, que é uma obra maravilhosa. Sacrifício de Estevão. O sacrifício de Estevão, você vê que Estevão, ele era hebreu mesmo, ele era judeu, e aquele amor ao Deus dele, e depois quando ele encontra Jesus, ele vai ao extremo do sacrifício em Estevão. E depois vem Paulo, né? Que ele renuncia, como você disse, Paulo, ao homem velho e renasce. Existem 2 passagens em Paulo e Estevão que eu vou destacar. No momento em que precede a morte, né, de Estevão, ao apedrejamento, é quando a personagem Abigail é identificada como irmã dele. E Paulo, ao perceber, Estevão já está ensanguentado, né, nos seus estertores, e ele já é capaz de abençoar a união do algoz dele com a irmã, né? E uma segunda passagem dessa questão da transformação pelo sacrifício, né, da aquisição das virtudes inscritas no Evangelho, é quando Paulo, já enseguecido, né, a caminho de Damasco, depois do encontro de Jesus, ele alcança Ananias. E qual é a mensagem que chega do plano espiritual para Paulo via Ananias? Que ele pereceria muito por escolher o caminho do Cristo. Então é engraçado você pensar isso, porque você pensar alguém que chega sofrendo na casa espírita, olha, se prepare, você muito sofrerá por escolher esse caminho da renúncia pessoal em favor de valores mais elevados. É algo que parece paradoxal, mas é a profundidade que a mensagem tem que ter para nós, da renovação interior. É interessante que você falou do Estevão, apesar de falar do sacrifício dele, em nenhum momento aquilo foi difícil para ele, não foi um sacrifício para Estevão abençoar o casamento de Abigail com Saulo. Lembra também de Gandhi, quando ele foi ferido por uma faca ou por um tiro, pergunta para ele: Gandhi, você perdoa o seu algoz? Ele fala: não. Tá vendo Gandhi? Gandhi. Como não, Gandhi? Eu não me senti ofendido. Então a grandeza dessas pessoas nos sirvam de exemplo, como Jesus também na cruz, no seu sacrifício dele, que na verdade não foi um sacrifício assim, que dificuldade, que a palavra tem de sacrifício é aquela coisa que a gente faz com dificuldade, não querendo fazer. Gandhi, Paulo... É por amor. Por amor. Esse amor extremo que ele tem pela humanidade. O sacrifício, ele deixa de ser sacrifício e se transforma em amor. Olha que paradoxal esse negócio de transformar algo que a gente ao mesmo tempo acha que é sacrifício, que é uma coisa difícil, para uma coisa sensacional, linda, maravilhosa, que é o amor. O programa de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.